gente, vamos lá, né? Dar continuidade à nossa aula sobre a Era Vargas. A gente já viu nos vídeos anteriores o golpe ou movimento de 1930, o governo provisório, o governo constitucional e hoje nós veremos o Estado Novo, a última fase da Era Vargas e a mais longa, né? O período mais longo. Então, vamos ver aqui os antecedentes. A gente já sabe que o Brasil já tinha uma nova Constituição e que existia a radicalização, a polarização política dos grupos fascistas e comunistas. O grupo comunista, né, considerado ilegal pelo governo, os seus principais líderes estavam presos. E aquela época, aquele contexto, a população acreditava que realmente eram terroristas. Aproveitando-se dessa situação, e Vargas querendo ainda se manter no poder, ele aplicou um novo golpe para sua permanência no poder, o famoso Plano Cohen. O que aconteceu? O ano de 1938 seria novas eleições no Brasil. Já havia até os candidatos para o cargo de presidente, ocupar o cargo. Mas Vargas não estava disposto a deixar o poder. Ele queria a sua continuidade como presidente com o apoio da alta cúpula do Exército, né? Então, ele mesmo arquitetou o famoso Plano Cohen, que é ele que vai dar início ao Estado Novo, né? Um período considerado uma ditadura civil-militar no Brasil, de 1937 a 1945. Então, vamos lá, o que foi esse Plano Cohen? Segundo Vargas, né, que depois foi descoberto que foi uma farsa, mas Vargas anunciou através dos meios de comunicação, o rádio, né, no caso, anunciou que um grupo ele havia recebido uma carta de um judeu chamado Cohen, que denunciava que grupos terroristas iriam invadir o Brasil no dia das eleições, iriam assassinar candidatos, iriam assassinar até eleitores que estivessem nas ruas. Então, devido a isso, as eleições foram canceladas e Vargas permaneceu no poder até 1945. Diante disso, né, gente, foi instalado no Brasil uma nova forma de governo, mais centralizada, né, dando menos espaço para a população. E foi elaborada uma nova Constituição. Aquela Constituição de 1934, considerada moderna, ela foi desfeita e foi elaborada a Constituição de 1937, inspirada na Constituição lá da Polônia, né, a polaca. Então, o que dizia essa Constituição? Aqui um pequeno resumo. Lembrando que essa Constituição ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta de cima para baixo. Ela não era uma Constituição democrática. Ela extinguia o legislativo, ela dava mais poder ao executivo, ela suspendia os partidos políticos e proibia as greves, ou seja, o povo estava de fora totalmente. Por isso é considerada uma ditadura. O que aconteceu? Ela fechou o Congresso Nacional, né? Ou seja, os deputados, os senadores não tinham mais poder algum sobre o executivo e instaurou o golpe chamado Estado Novo. Também esse golpe ele foi arquitetado juntamente com a AIB, a Ação Integralista Brasileira. Na verdade, a gente sabe que o Plano Cohen foi uma total fake news, né? Da época foi completamente uma farsa enorme. A população, gente, era muito facilmente influenciada, porque o único meio de comunicação que existia era o rádio, né? A população não tinha acesso à informação, e mesmo que tivesse, a informação ela era censurada. Então, não tinha como o povo ter noção exata do que se passava na política brasileira. Então, se dá início ao Estado Novo. Como a gente acabou de ver, Vargas, ele concedeu novos interventores para o Estado, ou seja, os governadores dos estados foram retirados e ele nomeou aqueles da sua confiança, interventores. E também acabou com as eleições e os partidos políticos. Foi totalmente centralizada, né, centralizadora e autoritária essa Constituição de 1937. Só que Vargas era muito esperto. Como ele era populista, ele sabia muito bem tirar e dar, né? Ele tirava com uma mão e dava com a outra. Então, foi nessa época que ele concedeu os maiores direitos trabalhistas, né? A elaboração da CLT, em 1943, a consolidação das leis trabalhistas, que concedia o salário mínimo, a carteira de trabalho, a justiça trabalhista. E, diante de todos esses benefícios para o trabalhador, ele foi até considerado o pai dos pobres, né? Pai dos pobres e a mãe dos ricos, porque tirava dos pobres, mas também concedia favores aos ricos.
Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do trabalhismo na época de Vargas. Também Vargas, para conseguir a sua influência política, ele criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. O que era o DIP? Era o órgão responsável por controlar e fiscalizar os meios de comunicação, visando sempre preservar e enaltecer a imagem de Getúlio Vargas. Então, dessa forma, os meios de comunicação, que na época eram populares, o rádio, o cinema, o teatro, a música, os jornais e as revistas, passaram a ser rigorosamente controlados pelo DIP. Principalmente o rádio, né, que era o principal meio de comunicação das nossas famílias, das casas, passou a ser altamente controlado. Existia até um programa, né, que a Hora do Brasil, que hoje é a Voz do Brasil, ainda existe esse programa, e era a hora que Vargas ia falar, né, sobre as suas realizações no governo. Também apresentava os discursos de ministros e demais autoridades da política brasileira. E assim influenciando a população, né, gente? Então, o que aconteceu também? Influenciado pela época, né, nazismo, influenciado pelo nazismo, que utilizava bastante a propaganda, Vargas também começou a controlar a propaganda aqui, já utilizando o DIP, né? Então, ele começou a divulgar propagandas positivas da sua imagem, como a gente pode observar essa imagem, ó, Vargas acariciando as crianças, ou seja, dá aquela imagem paternalista, né? Aquela imagem de pessoa bondosa, de bom governante que se preocupa com o povo, influenciado, como vocês podem ver, ó, pelos os regimes totalitários da Europa, né, o stalinismo, o nazismo, o fascismo, então influências externas. Lembrando que naquela época, né, era comum, completamente comum entre os governos. Nessa época também, gente, o Brasil ele participou da Segunda Guerra Mundial, muito importante. Eu vou fazer aqui só um pequeno resumo. Nós vamos estudar mais profundamente a participação do Brasil na Segunda Guerra quando estivermos estudando de fato a guerra em si. Mas o que aconteceu? O Brasil ele se alinhava mais às ideias alemãs, né, às ideias nazistas. O Brasil já era uma ditadura, era muito próximo ao nazismo. Porém, os Estados Unidos eles visavam o apoio do Brasil na guerra. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos entram na guerra em 1941, lembrando que os Estados Unidos eram contra o nazismo, certo? Os Estados Unidos eram considerados um governo democrático. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos visavam a utilização da nossa costa nordestina como base, né? O Brasil, pela sua posição geográfica, fica bastante próximo da África. Então, aqui o Nordeste, ele tinha essa vantagem para os Estados Unidos. E o que aconteceu? O Brasil acabou cedendo, né, lá no Rio Grande do Norte, acabou cedendo uma parte da costa para as bases estadunidenses. E em 1942, os navios mercantes brasileiros são torpedeados por navios submarinos alemães e italianos. Sendo assim, o Brasil é forçado, né, a entrar na guerra. E em 1944, o Brasil envia 25 mil soldados da Força Expedicionária Brasileira e da Força Aérea Brasileira para lutar na Itália. Então, essas batalhas que houveram lá na Itália, o Brasil é considerado vencedor, né? O Brasil saiu bem em relação a poucas baixas, de quase 1.000 homens, é considerado poucas baixas numa guerra. O Brasil saiu vitorioso nas batalhas de Monte Castelo e, assim, o Brasil conquista a Segunda Guerra Mundial junto ao lado dos Estados Unidos, derrotando o nazismo. Naquela época era considerado até uma dúbia, né? Era muito dúbio isso, como é que o Brasil se parecia mais com os regimes nazistas e ao mesmo tempo estava contra na guerra. Bem, isso daqui é uma história que nós vamos discutir mais na frente, quando a gente estiver estudando sobre a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, o Brasil, aqui há uma imagem da Força Expedicionária Brasileira, eles usavam esse símbolo aqui da cobra fumando. Depois eu vou deixar para vocês pesquisarem o que significa o símbolo da cobra fumando. Não vou falar agora, certo? Então, o que aconteceu? O final, como foi o final do Estado Novo, né? Lá no final do Estado Novo, Vargas, ele percebia que estava perdendo seu apoio. Enfim, já eram 15 anos de governo, sem eleições para presidente. Vargas já estava percebendo que chegava ao fim. Mesmo assim, ele ainda tentou, né, através de um movimento chamado queremismo, ele ainda tentou, gente, conseguir ficar no poder, ou seja, queremismo, queremos Vargas no poder. Mesmo assim, não teve condições. Vargas ainda concedeu alguns benefícios, como libertar as pessoas que estavam presas, né, como Luiz Carlos Prestes, libertar os presos políticos, concedeu a abertura de novos partidos, como o PTB, o PSD, o PCB, a UDN.
Mesmo assim, não foi suficiente para a sua permanência no poder. Nessa época também, Vargas, ele ainda tentou a sua permanência através do apoio de alguns grupos, mas a UDN era um grupo completamente contra Vargas, era a oposição mais forte. E no dia 29 de outubro de 1945, Vargas acaba sendo deposto, renuncia, e quem assume o governo é o presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, porque não existia mais cargo de vice-presidente, né, gente? Então, aqui é um pequeno resumo. Um resumo da primeira parte, né, a Era Vargas, lembrando que Vargas, ele renuncia em 1945, vai haver eleições, vai haver o governo de Eurico Gaspar Dutra, depois, mais 4 anos, novamente eleições, e Vargas retorna no seu segundo mandato, em 1951. E é nesse segundo mandato, através do qual ele foi eleito diretamente, né, pelas eleições diretas pelo povo, que ele acaba não aguentando a pressão e acaba cometendo seu suicídio. Então, não é nessa primeira parte, né? Ainda vai haver outro governo no qual ele vai cometer o suicídio. Aqui nós temos um resumo, né? Um pequeno resumo dos principais pontos do primeiro mandato de Vargas, da Era Vargas, que foi o populismo, a criação do DIP, as leis trabalhistas, falando um pouquinho aqui sobre a questão trabalhista, lembrando que Vargas ele concedeu as leis trabalhistas, porém ele sufocou os sindicatos, né? Os sindicatos só poderiam existir com a representação do governo, ou seja, os sindicatos não tinham força alguma para lutar pelos direitos reais do povo. Enfim, também Vargas criou grandes empresas estatais que existem até hoje no país, a Vale do Rio Doce, a Companhia da Siderúrgica Nacional e hidrelétricas também. Teve também essa questão nacionalista, né, era contra a entrada de empresas estrangeiras. E também houve protestos em prol da democracia em 1945, no final do seu mandato. Estudantes também participaram, né, os estudantes da UDN tiveram muita força na luta contra Vargas no final do seu mandato. E as eleições, como a gente já acabou de falar, em 1945, deram vitória ao general Eurico Gaspar Dutra. Bom, gente, esse foi um resumo da Era Vargas em 3 partes, né, em 3 vídeos, porque realmente é um assunto muito extenso. Na sala de aula, a gente vai falar bem mais sobre isso, nós vamos fazer debates sobre esse tema. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. Então, até a próxima aula. Beijos para vocês.